Um idoso morreu esta semana após ser atingido por um ponto de ônibus. O caso aconteceu porque o motorista bêbado bateu na estrutura que desmoronou. Nós vamos mostrar que casos assim de embriaguez ao volante ainda acontecem com uma frequência assustadora, mesmo após o aumento da pena. Houve uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro. Desde abril deste ano, a punição de homicídio culposo passou de 2 a 5 anos para 5 a 8 anos de prisão. E a gente vai ver na reportagem. Balança. O limite máximo de álcool permitido para os motoristas no Brasil é de 0,6 decigramas por litro de sangue. Para você ter uma ideia, um bombom de licor ele tem cerca de 0,38, ou seja, quase 8 vezes a mais do que o permitido por lei. Uma lata de cerveja tem cerca de 17 gramas de álcool. Uma dose de cachaça ou de uísque, ela fica em torno de 25 gramas. E segundo especialistas, é o suficiente para prejudicar a atenção e a visão dos motoristas e aumentar o risco de acidentes. Isso demonstra quão rígido hoje é o nosso limite permissível, contudo os números, que são extremamente alarmantes, acabam justificando a aplicação desse tipo de medida, né? Aí cabe às pessoas que têm alguma situação específica andarem com um laudo ou providenciar alguma medida que possa justificar em uma possível autuação, enfim, ou aplicação do teste em alguma blitz. Em uma década, foi constatado que cresceu em 16% o número de adultos que admitiu dirigir após a ingestão de bebidas alcoólicas em todo o país. Os dados são do Ministério da Saúde e um problema recorrente no Brasil e responsável por mais de 60% dos acidentes fatais. Um número bastante alto que acaba implicando aí em medidas rigorosas por parte dos órgãos competentes, como o estabelecimento do nível mínimo de consumo de álcool, para tentar inibir o avanço, né, dessas estatísticas que são de fato muito alarmantes. Nós temos uma média aí no ano de 2018 de 12 óbitos diários. Foi o que aconteceu com Anivaldo Santana. O idoso perdeu a vida enquanto esperava um ônibus no bairro Quietude, em Praia Grande. O acidente foi provocado por um motorista que dirigia embriagado e perdeu o controle do veículo, batendo em um ponto de ônibus. Ele foi autuado em flagrante, o delegado de polícia não pôde arbitrar a fiança, ele será conduzido a uma audiência de custódia, onde um magistrado, um juiz de direito, irá analisar se ele terá direito de responder o processo em liberdade ou terá sua pena em flagrante convertida em prisão preventiva. A multa para quem for pego embriagado ao volante cresceu cerca de 70% desde o ano passado. E apesar do Código Brasileiro de Trânsito ter ficado mais severo, muitos motoristas seguem cometendo infrações graves. A pena anterior previa uma pena de 2 a 4 anos de reclusão, nesse caso, de embriaguez com vítima, e agora nós temos uma pena de 5 a 8 anos de reclusão. E com aquele aspecto processual muito significativo, porque vejam que a pena ela varia agora de 5 a 8 anos de reclusão. Neste caso, como a pena é superior a 4, impossibilita, em caso de eventual condenação, o réu cumprir a pena em regime aberto ou ter a sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.